Olá, eu sou o Adailton Meira e eu estou aqui com uma pessoa muito querida, fazia muito tempo que eu não via e vocês já vão conhecer, é a Tatiane Zilberberg. Tatiana Zilberberg. Então, e a Tati, ela consultou comigo há muitos anos atrás por uma doença terrível chamada endometriose. E naquela época ela chegou até mesmo a ser operada. E depois ela prestou um concurso e hoje ela é professora na Universidade Federal do Ceará. E está aqui em Campinas e eu acabei de ganhar um livro que ela escreveu que conta, o título do livro é Mulheres e Novelos. Aborda a questão da endometriose e a questão da maternidade em todos os seus aspectos. Eu queria que vocês agora escutassem um pouco do que ela tem para contar, que é muito legal. Tati, é com você. Como a doutora Nédia falou, eu moro em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. E eu estou em Campinas essa semana porque amanhã eu tenho uma defesa de doutorado que eu vou participar na BAN, que é um trabalho sobre yoga e mulheres com endometriose e dor. E essa tese de doutorado, ela me trouxe para a Unicamp depois de 20 anos de formada. Foi o lugar onde eu estudei, onde eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado na educação física. E esse percurso, assim, da endometriose tem uma série de emaranhadas, de novelos, por isso a própria ideia dos nós, né, da mulheres em novelos. Você começa a ter uma dor que não tem nome, você faz um exame, ninguém sabe o que é, você faz um exame de imagem, não aparece, você continua tendo a dor, você diz para alguém ou diz para um médico, e esse é um dos grandes problemas da jornada da mulher com endometriose, porque às vezes ela passa 8, 9, 10, 12, 15 anos para poder a doença ter nome, a dor ter nome e enfim você ter um tratamento. Né? E esse é um aspecto extremamente sério e agravante para a gente perceber que a doença não é para a mulher que está doente. Assim, todas as pessoas precisam conhecer que existe uma doença. A endometriose ela é caracterizada por essa presença da célula do endométrio que devia estar dentro do útero, saindo com a menstruação, e de repente ela está dentro do abdômen. Existem teorias para isso, eu não vou me estender, mas o que ela faz? Ela, mesma forma que ela multiplicaria camadas, ela vai colando os órgãos, aderindo os órgãos e, no nível mais grave, perfurando os órgãos. Então, uma doença que demora a ser identificada, que você passa a ter dor aguda, às vezes você não consigo trabalhar, tô com dor, mas de novo. Aí numa relação, por muitos grandes problemas nos relacionamentos afetivos e amorosos, é que a mulher pode ter dor na relação sexual. Aí o homem acha que é frescura, que é manha, ela começa a querer, mas então como é que você vai ter prazer se você tem dor? Né? Como é que você vai engravidar se você tá doente? Então é muito novela, é muita confusão. E nessa jornada, uma das coisas que eu fiz foi separar. Assim, primeiro eu vou conseguir controlar a doença, depois eu vou pensar a maternidade na minha vida. Mas a gente separa de uma forma cronológica e estratégica, mas isso está emaranhado. Está emaranhado a possibilidade de eu ser mãe, de eu ser mulher, de eu não ter dor, de eu me sentir bem. Né? E aí nessa jornada eu já passei por 2 cirurgias. A doutora Dailton fez a minha primeira cirurgia, que foi em janeiro de 2010. Né? Na ocasião eu descolei o útero do intestino, teve que ser uma cirurgia aberta. Então, por exemplo, eu lido com o fato, é super sutil, ele até brincou, eu fiz uma obra de arte, né? Praticamente não dá pra ver a cicatriz. Mas é uma cicatriz, é uma marca, é uma história, um dia de um susto. E um dia no susto que pra mim tem uma coisa extremamente impactante, né? Eu acordei com muita dor, com muita febre, com um calafrio. O doutor estava com os meus exames porque eu ia operar. E era um domingo e eu fui pro pronto-socorro e comecei a explicar para o médico, olha, do pronto-socorro eu tenho endometriose, eu tenho um cisto hemorrágico, eu vou fazer uma cirurgia e eu tô estranha hoje, a minha dor não passa, ela não tá reagindo à medicação, as minhas fezes estão diferentes. Ele falou, olha, eu não sou nenhum residente para você me explicar essas coisas. Né? Mas ele não me ouviu, nem como mulher, nem como paciente, nem como ser humano ali na frente, não considerou nada do que eu estava dizendo. Me deu uma receita para diarreia e me mandou para casa. Eu cheguei em casa, a dor não cedia, aquela estava muito estranho, um padrão de fezes diferente, uma dor sem reagir. Aí liguei para uma amiga, que era tentei falar com a doutora Dailton, não consegui, liguei para uma amiga que era médica, que morava em Brasília, que não estava nem me vendo pessoalmente.
Ela falou, não, o seu cisto hemorrágico rompeu, a sua cirurgia hoje vai ser aberta. Não coma, não beba água e ache o seu médico. Eu tremendo, com calafrio, com febre, sentei no computador, escrevi um texto que eu poderia ser internada no hospital, mas que ninguém poderia abrir minha barriga até o doutor Adeton chegar com os meus exames, né? Porque ele sabia a dimensão, existe um risco na mulher com endometriose, por exemplo, do intestino, é que vai fazer uma cirurgia e perfura o intestino, então não é algo que possa ser feito. Tinha uma oftalmo que ela dizia assim, vai atrás dessa dor, identifica, uma hora você vai passar mal, vai desmaiar no pronto-socorro e vão abrir sua barriga de cima e embaixo. Tanto você tem uma cicatriz completamente errada, vai buscar isso. E aquela imagem ficou forte, né? Eu fiz aquela carta, a recepcionista olhou para mim e falou, é isso mesmo, que eu desmaio enquanto o médico não chegar, que eu já acionei todos os caminhos para ele me localizar. E aí foi nesse processo de repente me perceber, acordando da cirurgia, olhando para o teto, falei, e agora? Né? Eu não sabia se eu tinha perdido a trompa, se eu tinha perdido o ovário, o que ia ser da minha vida, né? E foi uma jornada que começou daí. Depois dessa cirurgia eu continuei tendo dor, né? Eu fiz um bloqueio de menstruação, mas a dor continuava e eu falei, mas não é possível, né? E aí nesse não é possível a gente teve uma conversa e falou assim, não, às vezes as mulheres com essas doenças vão viver com dor pro resto da vida, né? E a chance de engravidar é mínima, às vezes chega a ser 1%. Né? Então eu falei, como é que eu ia lidar com o fato de já ter operado, de não estar casada, de não ter filho, de já ter passado, né, dos 35 anos? E como é que é isso? Na 35 eu tinha 34, acho que na época 33 foi 2010, né? Eu tô com 40 anos agora, a gente tá em 2016. E aí eu falei, não, eu fiz educação física, estudei anatomia, eu estudo o corpo numa perspectiva filosófica, sociológica, antropológica. Isso me permite olhar para o meu corpo sem pensar, existe o aspecto da doença, físico, biológico? Existe, eu não posso negar, né? É visível, existe biópsia e mostra que tem um tecido no lugar errado, mostra um órgão colado com outro, eu não posso desconsiderar isso. Mas essa não é a única dimensão da minha doença. Por isso a relação de que 1% não é minha chance de engravidar. 1% é uma estatística não define os humanos, define situações. Agora, se eu não comer bem, se eu não fizer exercício, se eu não conseguir no estado da dor, nem 1% garante minha possibilidade de gravidez, porque eu não estou fazendo o que eu posso fazer por mim. Então eu falei, a única coisa que eu posso fazer é buscar formas de ter mais saúde, de melhorar minha imunidade e de lidar com essa doença e com a fase que ela vai demorar para ser silenciada do ponto de vista que ela não vai me exaurir, mas ela vai conversar comigo. E nessa busca, Tati, quais foram as grandes mudanças e tomada de consciência que você conseguiu para melhorar a sua qualidade de vida? A gente tem uma sequência, não sei se eu vou conseguir relatar ela em ordem, né? Assim, uma sequência no sentido de várias coisas aconteceram. Então, eu sempre busquei, se existe um fator biológico, eu preciso tomar um hormônio de bloqueio, por exemplo. Né? Tem alimentação, existem estudos que comprovam